pela primeira vez, até que não ficou muito ruim, não. Bem, meus irmãos, boa noite. É um prazer muito grande estarmos aqui, até porque é a primeira vez que eu estou aqui falando no GEPAR. O Herculano Pires, ele diz que todos nós aqui na Terra somos alunos, que mestre e doutores é só lá no mundo espiritual. Então, eu sou um aluno da doutrina espírita e durante muito tempo eu frequentei um colégio chamado GELA, Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, no Fonseca. E em 2010 eu estava já pensando em me aposentar e resolvi fazer uma experiência e morar na cidade do interior. E aí nós fomos morar em Friburgo. E ficamos lá de 2010 até esse ano, 2021, ficamos 11 anos, mas o bom filho a casa torna, não é isso? E aí voltamos para Niterói outra vez. E eu tenho frequentado aqui o GEPAR, porque eu estou morando aqui perto, então para mim é uma grande satisfação. Nós vamos hoje falar um pouquinho de Moisés, Jesus e Kardec. E eu vou trazer algumas citações que eu acho de extrema importância. Primeiro, já que nós vimos, né, que nós estamos com um público eclético, né? Alguns vieram pela primeira vez e outros, com certeza, já têm uma longa estrada, mas nós vamos lembrar dos 5 pilares em que a nossa doutrina espírita ela está assentada. Crença em Deus, crença na pluralidade dos mundos habitados, crença na comunicabilidade com os espíritos, crença na vida após a morte e na reencarnação. Reencarnação. Então, quando nós falarmos em Moisés, em Jesus, e nós levarmos o nosso raciocínio lá para trás, né, na Idade Média, não vamos nos isentar, não vamos ficar de fora e fazer aquela velha, digamos assim, aquele velho jargão. Caramba, era dente por dente, olho por olho. Eles eram muito violentos. Não eram eles, eram nós, né? Nós temos uma vida, mas várias existências. Isso é muito importante a gente saber. Teremos quantas existências forem necessárias para que a gente atinja aquele desenvolvimento necessário para pleitearmos mundos ditosos, mundos melhores. Nós vamos, então, buscar na Gênese, e até eu achei interessante, porque um dos primeiros vídeos que eu vi aqui na casa foi o vídeo comemorativo sobre agora de outubro. E ele fala, muito interessante, fala da raça adâmica e até os dias de hoje. Nós não vamos nos aprofundar, vamos apenas ter alguns conceitos que eles são basilares para onde nós queremos chegar. Kardec nos fala o seguinte, né, em raça adâmica, lá na Gênese, tá? Segundo os ensinamentos dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou, como queiram, uma dessas grandes colônias espirituais vindas de uma outra esfera que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão. Então, eram os espíritos que já tinham uma certa evolução material. Evolução material. Podemos dizer assim, eram grandes construtores, né? Haja visto que nós vamos encontrar lá no Egito obras faraônicas, não é verdade? Esses espíritos que vieram reencarnar aqui conosco, eles vieram fazer um up na nossa evolução material. Evolução material. Porque, infelizmente, moralmente, eles já estavam ali, ó, eram mais avançados das que aqui estavam. Um grande fascínio ainda pelo mal. Esses espíritos que vieram nos trazer esse up em termos materiais, moralmente, eles ainda estavam atrelados ao mal. Isso é muito importante nós termos isso em mente, porque a todo momento nós vamos ter que nos reportar a esse detalhe. E ele continua. Aí nós costumamos ouvir, né? Por que falar de Moisés? Por que falar de Jesus, Kardec,
Se Jesus já nos trouxe o seu mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é isso? Está resumido toda a lei. Será que é isso mesmo? Bem, vamos aos poucos. A lei divina, ela é imutável. A lei divina é única. E se nós observarmos a lei da física, que é divina, a lei da química, que é divina, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos também expandindo o conhecimento sobre a física, sobre a química. Hoje nós estamos brigando aí com a vacina para o Covid-19. Hoje nós estamos, né? Já estamos aí, ó, há pouco tempo, foi um foguete, né? Passear com os ricaços lá e acima daquela. E sem astronauta, totalmente monitorado daqui da Terra. Então, observa que essa evolução, que também se dá na física, na química, que são, digamos assim, evoluções que para nos trazer algum conforto, enfim, ela também vai vindo pouco a pouco, nos trazendo um conhecimento moral. Joana nos diz o seguinte, que todos nós temos fé. A fé é um sentimento em que todos nós a temos. Apenas alguns a exercitam mais e outros a exercitam menos. E nós vamos encontrar em todos os povos aqui na Terra, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, encontraram os nossos indígenas adorando Tupã, adorando, enfim, diversas divindades. Porque esse chamamento para a divindade é algo que todos nós temos. Essa fé, ela está latente dentro de nós. O que nós precisamos é exercitá-la. O que nós precisamos é colocá-la em prática, é colocá-la à disponibilidade do Mestre Jesus. André Luiz nos fala que Deus é criador. E todos nós, inclusive Jesus, somos co-criadores. Então, nós, como co-criadores desse mundo de regeneração, desse mundo maravilhoso, dessa obra divina, temos a obrigação de estar com a mão na massa. Então, nós vamos ver que não é bem assim, não. E outro detalhe interessante. Quando se fala em Moisés, se fala em talião. Não, era dente por dente, olho por olho. Meus irmãos, isso já foi um grande avanço. O Código de Hammurabi, que depois ele vai influenciar muito na lei mosaica, foi um grande avanço, porque a vingança, até antes desse Código de Hammurabi, ela era desproporcional. Isso quer dizer o seguinte, se um vizinho meu roubasse uma galinha do meu quintal, eu, sendo mais forte do que ele, eu iria lá, dizimava a família dele e me apossava de todos os seus bens. Somos nós, tá? Não é aquele povo que estava lá, não. Somos nós naquela época, tá? Então, observa que naquele mandamento nós vamos encontrar fragmentado em vários outros povos a essência ou algo parecido com aquilo que nós falamos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Observe o que dizia o grego. Não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Olha que interessante. Afirmavam os persas, fazei como quereis que vos façam. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E, finalmente, insistiam os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Isso está naquele livrinho Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, a regra áurea. Então, observa que Emmanuel já nos traz todo um sentimento, todo um conhecimento que lá atrás aqueles povos já tinham, tá?
Então, nós vamos falar um pouquinho agora de Moisés. E se nós buscarmos, é importante que aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec o montou da seguinte forma: ele pega um trecho do Evangelho, ele desenvolve esse trecho do Evangelho e depois ele busca nos amigos espirituais que estavam ali ajudando ele a compilar a obra, uma orientação sobre aquela passagem. E a primeira comunicação é de um espírito israelita em 1861, em Toulouse. Ele diz o seguinte: Moisés começou a obra, Cristo deu continuidade e a doutrina espírita vai concluí-la. Olha a responsabilidade. Então, meus irmãos, para um efeito didático, vamos imaginando que Moisés, com aquela ferramenta e aquele povo rudimentar, nós, né? Ele abriu essa estrada. Essa estrada é aquela que vai nos levar aos mundos ditosos. E ele deixou, né? Ela toda era escrita na Gênese, que nos fala sobre a origem da vida, Êxodo, que nos fala da saída do povo hebreu do Egito, Levítico, que fala das penalidades, Números, que veio falar, nós temos uma passagem que Jesus fala para que os leprosos vá até o templo e se mostrem ao sacerdote. Porque a pessoa, quando era cometida de hanseníase, ela era excluída do livro da vida, que é esse livro Números. E ele, então, quando você volta ao templo, você, então, está sendo inserido novamente. Você, quando está limpo da lepra, você está inserido novamente nesse livro Números. E Deuteronômio, que é uma releitura. Nós vamos encontrar no Velho Testamento diversas passagens que vão estar na Gênese e Deuteronômio. Vamos encontrar em Êxodo e Deuteronômio, que Deuteronômio foi uma releitura, ou melhor, compilar todos esses livros num só. E a mensagem que Moisés nos traz, e aí nós temos que ter isso em mente: amor. Amor. Deus é amor. Nos fala João, Deus é amor, João capítulo 4, versículo 3. E esse amor, ele se demonstra da capacidade, ou melhor, na insistência que Deus tem com todos nós, de jamais abandonar um filho. Nós sim, nós muitas vezes nos afastamos de Deus. Muitas vezes nos descaminhos, nos atalhos, nós afastamos de Deus, mas Deus estará sempre conosco. E aí, Moisés, então, traça essa primeira estrada. Naquela época, nós podemos dizer que nós estávamos na nossa infantilidade espiritual. Infantilidade espiritual. E aí nós vamos dizer: mas era dente por dente, olho por olho. Nós temos esse psiquiatra, Isami Tiba, uma pessoa muito interessante. Ele foi além de ser psiquiatra, ele tem vários livros que ele fala nesse livro: Quem ama, educa. Quem ama, educa. Então, naquele momento, nós estávamos tão rebeldes, né? É preciso que a gente tenha em mente como se deu esse processo. Primeiro inicia com Abraão, fazendo com que todo aquele povo, né, que eram politeístas, que adoravam diversas divindades, eles se tornarem monoteístas. Eles continuam monoteístas, né, adorando Yahvé, que na época era Yahvé, que era Deus, né? E esse povo, então, há uma grande seca lá naquela área onde eles estavam, e eles começam a migrar para o Egito, né? Hoje é comum estar todo mundo para Portugal, para a Austrália, né? Naquela época, o boom era o Egito. Então, durante longos e longos anos, ficou tendo essa migração dos judeus indo para o Egito. Até que chegou um ponto que o faraó disse assim: caramba, nós estamos com mais judeus aqui do que egípcios. Vamos transformar todo esse povo em escravo.
E aí, então, ele determina que todo aquele povo seria escravo. E eles, então, aquele povo que migra lá para o Egito, que eram monoteístas, eles passam a conviver com uma cultura politeístas, tá? Com diversos tipos de adorações, e eles vão ficar em torno de 400 anos. 400 anos, para nós termos uma ideia de quanto tempo é isso, equivale a mais ou menos 10 gerações. Naquela época, uma pessoa com 40 anos já estava praticamente prestes a desencarnar. Então, são 10 gerações. Então, todo aquele ensinamento monoteísta, todo aquele costume, né, trazido por Abraão, tudo aquilo se perde. E passa a ser um povo, então, totalmente descaracterizado da sua religião, da sua cultura, de tudo. E é esse povo que Moisés vai libertar do Egito e levar lá para Canaã, para a terra prometida. E aí, meus irmãos, com certeza não podia ser uma pessoa, né? Moisés, e outro detalhe interessante, né? Que Moisés ele vai trazer essa lei por escrito, porque até então as leis elas ficavam na sinagoga, ficavam nos templos, e apenas os iniciados é que tinham condições, né, de adentrar, de conhecer toda aquela lei. Fora isso, ficava fora. O conhecimento, tanto é que Jesus, com 8 anos, ele vai numa sinagoga discutir lá com o doutor da lei. Vem Jesus e pega a mesma estrada. A lei é a mesma. A lei é a mesma. Ele vai fazer o seguinte, Jesus ele vai fazer a inclusão. Ele vai fazer os viadutos, a ponte, para que todos possam trafegar. Todos. Principalmente as mulheres, que até então elas eram totalmente excluídas de qualquer, né, de qualquer atividade, digamos assim, um pouco mais, não vou dizer digna, né, um pouco mais, era lar mesmo. A mulher era um objeto para trabalhar em casa, né? E Jesus, então, nos traz todos esses, né, viadutos, fazendo todas as conexões, né? Ele faz com que, né? Eu acho que quem já tem uns trilheiros aí que gosta de andar naquelas terras, né? Naquelas trilhas, né? Então o carro sai sacudindo a beça. Quando você anda numa estrada assim, é bem mais gostosa, é bem mais tranquila. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa foi a proposta de Jesus. Aí Jesus, quando Moisés nos trouxe o amar, Jesus já nos traz um plus: amar os inimigos. Tem aquela célebre passagem, né? Também nos fazem os fariseus de amarem e gostarem dos seus. Jesus, no seu momento supremo, lá na cruz, ele nos diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, a proposta de Jesus é um pouco maior de amar, é amar os inimigos. E ela, desculpem, ela está em Mateus, que Mateus, ele tenta provar que Jesus é o Messias. Então, ele faz todo o evangelho dele, fazendo link lá com os profetas. Então, é chamado de o evangelho hebraico. O Marcos, ele faz também um evangelho meio sobrenatural, dos milagres, né? Enfim, aquela coisa que nós sabemos que não existe, né? Nós sabemos que existem algumas leis que elas são imutáveis, né? Lucas, ele vem a ser discípulo de Paulo, e Lucas era médico. E ele vai, então, trazer um evangelho presente científico, a cura da sogra de Pedro. Já não mais um milagre, mas a cura da sogra de Pedro. E João, que nos traz o evangélico mediúnico, né? Nós estamos aí, até tem várias interpretações, né, do Apocalipse, que não vale a isso, não podemos esquecer os Atos dos Apóstolos, né?
quando nós temos as cartas de Paulo e as cartas de Pedro. E eu gostaria aqui de fazer um parêntese, né, desse grande homem chamado Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Foi um doutor da lei, extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso. Saulo de Tarso, ele vai a um debate com Gesiel, Estevão, né? E Saulo, ele fica desarvorado, porque Estevão estava tranquilo perante aquele doutor da lei, que podia mandar matá-lo. Mas Estevão fica tranquilo. E aquilo trouxe para Saulo de Tarso um desconforto enorme, uma raiva imensurável. Caramba, eu sou o doutor da lei. Esse cara tinha que estar me implorando por sua vida, tinha que estar pedindo. E, no entanto, ele estava tranquilo. E aquilo deixa tão transtornado que ele vai consumar mais tarde a sua, digamos assim, né, a sua desdita, matá-lo. Mas o grande exemplo de Saulo de Tarso é arrependimento. Ninguém nos dá um exemplo maior de arrependimento do que Saulo de Tarso. Arrependimento é o que Saulo de Tarso fez. Senhor, o que queres que eu faça? E ali, então, ele se reformula e vai se transformar no grande Paulo de Tarso. Muitas vezes é comum a gente fazermos um erro. Olha que Saulo de Tarso, ele tinha suas mãos ensanguentadas por vários e vários sangue de cristãos. Mas ele não ficou se lamentando. Ai, meu Deus do céu, quem sou eu? Eu matei o Estevão, eu matei tantos irmãos, eu não posso, eu não sou digno. Não. Pintou o sinal amarelo, ele parou e disse, Senhor, o que queres que eu faça? E ali ele sai e vai se transformar no grande Paulo de Tarso. E é importante que se diga que ele não foi escolhido à toa, porque Paulo de Tarso já tinha um grande conhecimento do Velho Testamento. E era um homem de uma personalidade forte, um homem determinado, um homem otimista, né? Seguindo aqui. Muito bem, nós vamos conviver com esse Evangelho do Cristo numa boa, tranquilo, casa do caminho, estamos lá convivendo, acolhendo todos os sofredores, numa boa, isso mais ou menos dura 300 anos. Esse livro está essa citação está mostrada depois ali, compilação de palestra do Divaldo, do Décio. Então, em 13 de junho do ano 313, no Édipo de Milão, lembra que nós falamos lá na raça adâmica, o fascínio pelo mal? Olha como nós estamos fascinados aqui e já começando a deturpar tudo. Em 13 de junho do ano 313, tem o Édipo de Milão. O imperador Constantino, ele aceita a religião cristã e mais tarde ela vai se transformar até uma religião de Estado. Mas nesse momento, Divaldo nos fala, né? Os algozes vão se tornar, as ovelhas vão se tornar os algozes, né? Porque nós vamos ter aí as cruzadas, enfim, toda aquela história que nós já sabemos. Por volta do ano de 552, Justiniano, imperador do Oriente, convoca o segundo concílio ecumênico de Constantinopla. Condena as doutrinas de Orígenes, que falava sobre a reencarnação, que até então a reencarnação era aceita, né? Nas quais se encontrava a tese da reencarnação. A nossa fascinação pelo mal, nós deturpamos todo o ensinamento de Jesus. Mas como Deus nos ama incondicionalmente, Deus não desiste dos seus filhos. No ano de 1365, nasce Jan Hus, da Tchecoslováquia, na República da Tcheca. Jan Hus era interessante, havia uma doutrina que era Johannes, desculpa o meu inglês aí, mas o meu inglês é de Big Mac, McDonald's, Bob's, então fica meio complicado. Wycliffe, de 1320 a 1384. Ele vai criar uma doutrina que ele diz o seguinte: não precisamos de intermediário para falar com Deus. A minha comunicação com Deus é direto, aquele papo reto, né?
Ele, então, vai sofrer da igreja todo um processo, né? Porque a igreja precisava da intermediação lá dos padres. Ele, então, o John Hus, ele segue esse Wycliffe, e ele, então, é levado para a fogueira. E ele nos deixa uma frase, que essa frase é muito interessante, que ele diz o seguinte, ele estava queimando, tá? Ele dizia o seguinte: hoje vós assais o pato, mas dia virá em que o cisne de luz voará tão alto que as vossas labaredas não mais o alcançarão. E no ano de 1804, na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro, que agora, né? Jean Hus reencarna na personalidade de Hippolyte Léon Ternizar Rival, o nosso Allan Kardec. Então, observa, meus irmãos, como a espiritualidade, como Deus não desiste da gente e está sempre trazendo, né? Kardec, aí tem uma pergunta muito interessante, que Kardec fala o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que o Espiritismo dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos respondem: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. E aí nós podemos usar essa simbologia. Moisés abriu aquela estrada rudimentar de barro. Jesus veio, aquela mesma estrada, é a mesma lei, porque a lei de Deus é única, é uma. Jesus pavimentou, fez todos os acessos, de modo que todos pudessem transitar por essa estrada. A doutrina espírita, ela vem nos sinalizar. Eu acho que nenhuma doutrina tem a capacidade de demonstrar com tanta clareza a vida após a morte, a reencarnação, enfim. Eu acho que a doutrina espírita é uma doutrina extremamente pedagógica. Eu acho não, a doutrina espírita é uma doutrina extremamente pedagógica, né? Então nós podemos agora transitar, não estamos com GPS não, tá? Mas através da placa, através dos ensinamentos, através dos chamamentos da doutrina espírita, começar a compreender, entender a lei de causa e efeito. Porque eu nasci perfeito e tantos irmãos outros nascem com deformidade, com diversas patologias, etc, etc, etc. E isso nos faz uma fé robusta, porque nós estamos vendo que é a misericórdia divina que está dando oportunidade para que todos nós possamos ascender, possamos reparar, possamos, enfim, nos depurar. E através desses 5 livros, né? Está lá, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Por essa ordem. Bem, meus irmãos, eu acho muito importante nós termos em mente toda essa noção, né? Quando nós falamos lá a respeito do fascínio que nós temos ainda para o mal, nós vamos lembrar do Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda, no seu livro Diálogo com as Sombras, ele nos diz o seguinte: o esquecimento é seletivo, não é destrutivo. Quando nós estávamos lá, convivendo com Moisés, com toda aquela violência que na época era necessária para que nós pudéssemos sobreviver, essa violência continua conosco atualmente. E a irmã Dufour, ela nos fala isso, né? Naquele livro do Vanderlei de Oliveira, Reforma Íntima e Martírio. Nós temos que saber que toda essa violência, ela está lá dentro de nós e que nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado porque a todo momento ela pode aflorar. Em alguns irmãos, ela está cochilando. Em outros, talvez esteja dormindo. Em outros, mais evoluídos, tipo o Chico, ela está anestesiada, mas ela está lá. Então, nós temos que ter muito cuidado.
nós temos que prestar muita atenção. Eu gosto muito de historinha, existe uma historinha muito interessante de um cacique que ele estava conversando com o seu neto. Então ele dizia para o seu neto: meu filho, dentro de nós existem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E o neto, naquela empolgação, pergunta: vovô, e qual que vence? E o avô, na sua sabedoria, disse: aquele que você alimenta. Então nós precisamos ter cuidado. Nós estamos hoje, nesse mês de setembro, falando sobre essa grande mazela. Esse livro é um livro muito interessante, embora não sendo um livro espírita, é um livro que, para mim, me trouxe diversas situações extremamente agradáveis. Esse rapaz, né, Andrei Salomão, esse livro foi lançado em 2000, ele foi best-seller. Ele vai falar, é até um livro um pouco chato, ele vai falar sobre depressão o tempo todo. Ele vai entrevistar, ele vai visitar, só que ele, embora sendo jornalista, tudo aquilo que ele fala, ele tem o respaldo da ciência, tá? Atrás no livro tem um apêndice, tem a compilação, onde ele fala, onde ele traz as notas explicativas de tudo aquilo que ele falou. Aí ele nos fala um caso muito interessante sobre suicídio. Muito depressivo, porque nós achamos que todo depressivo vai, em algum determinado momento, se suicidar. Ele diz que não. Ele diz o seguinte: muitos depressivos nunca se tornam suicidas. Muitos suicídios são cometidos por pessoas que não são depressivas. A tendência ao suicídio é uma das 9 sintomas do episódio depressivo catalogado na DSM-4. E ele nos traz uma experiência muito interessante. Em Harvard, pegaram 100 prontuários e entregaram a diversos médicos, sem citar nada, apenas pedindo aos médicos que eles pudessem, através do prontuário, né, aquela fichinha com todas as anotações do paciente, identificar qual era a doença daquele doente. De 100, 22% identificaram naqueles pacientes a depressão. 78% identificaram as mais diversas patologias. Aí, então, eles pegam esses mesmos 100 prontuários e entregam a outro grupo de médico e diz assim: esse aqui, eu quero que você identifique qual é a patologia, que são todos eles suicidas. Aí, inverte. 90% passou a ser depressivo e 10%, então, passou a ser de outras patologias. Mas o que dá mais interessante, o mais interessante é que ele tem relatos de pessoas que conviveram em abrigos, em nosocomiais, né, em casas de doenças mentais, durante anos. E que essas pessoas, elas conseguem depois se libertar, sabe com o quê? Trabalho voluntário. Olha que espanto. Olha a doutrina espírita, quando nos diz lá, ó, fora da caridade não há salvação. E por quê? Porque quando nós estamos fazendo um bem ao outro, nós temos uma produção do quarteto da felicidade. Endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. Então, meus irmãos, é muito interessante, porque todos aqueles, digamos assim, depressivos que já traziam uma longa ficha de tratamento, com choque elétricos, enfim, com diversos tipos de tratamentos, esses irmãos vão conseguir melhorar e muitos até saírem e trabalharem através de uma ação voluntária. Nada de doutrina espírita. Por exemplo, há muitos que começaram a fazer doce, a fazer reuniões relatando as suas experiências, etc, etc. Então, meus irmãos, nós estamos em setembro. Eu acho que, para concluir, nós trouxemos essa imagem, que essa imagem é uma foto que percorreu o mundo. Esse senhor, ele tira, né, o chinelo dele e vai doar para uma irmã que se encontrava, né?
ele percebeu que essa irmã devia estar com o pé totalmente queimado, né? Porque um sol de meio-dia, 1 hora, não sei que hora era aí, mas aquela calçada, aquele cimento deveria estar extremamente quente. Então, é lá a benevolência, é olhar o outro com bondade, né? Perceber que aquele companheiro, ele é um irmão em processo evolutivo. Olhar com indulgência, indulgência é misericórdia. É aquilo que você olha assim, caramba, ele deve estar hoje num dia muito atarefado, o dia dele não é, ele deve estar com problema. Você se apieda daquele companheiro. E, perdão, é o BIP, né? Meus e minhas irmãos, eu acho que a proposta é essa, não é? Nós estamos querendo aqui trazer essa consciência, né, dessa lei divina, desse Pai de infinita misericórdia que está sempre ao nosso lado e que nos trouxe, vai nos trazendo paulatinamente a sua lei, né? Nos trouxe no princípio o amor através de Moisés, porque quem ama educa, né? E aí nós temos um exemplo clássico, né? Que eu achei muito interessante, achei que a pessoa foi muito feliz. Você, quando leva uma criança para tomar uma vacina, aquela criança te vê você como o pior pai do mundo, né? Você está levando o seu filho para ser vacinado, você é o pior pai do mundo. Mas para você, você tem consciência